Arquétipo do arcano: a temperança e a letra Naum. A temperança igual à soberania e os resultados da beleza pelas vias da fidelidade a um sentimento. O Sol atuando através de Escorpião sobre Vênus, ou então Osíris sob o poder destrutivo de Typhon, afligindo a Isis. Taiferet, o depositário, a nível de consciência, das vibrações emanadas do real ser, as quais serão convertidos em força de vontade atuando através de Escorpião sobre Netisa, responsável pelo germen do pensamento humano, pela vida dos sentidos, aportando-lhes riqueza e exuberância. Vo, do mundo de Bria, atuando através de Escorpião sobre o Yod, do mundo de Yetzira, ar da água, atuando através de Escorpião sobre o fogo do ar. O 24º caminho é a inteligência imaginativa, assim denominada porque dá semelhança das coisas realizadas segundo seus modelos. O sendeiro que une Netisa a Taiferet é tido como o mais obscuro dos textos yetziraticos. É composta pela madeira horizontal direita inferior da cruz deitada X, formada pelos caminhos 20, 22, 24 e 26. Trata-se de uma inteligência produtora de imagens. Sabemos que Netisa é a esfera da beleza no qual se manifestam em germes as virtudes de Roshima e Binah. Também sabemos que é a esfera da arte, especialmente a plástica, e Taiferet é o sol emissor de luz, esplendor. Quando o pintor reproduz na tela um aspecto da natureza em toda sua beleza, sua luz, vitalidade, esplendor estarão trilhando por este caminho, onde encontra inspiração e traduz um mundo superior a um esquema inferior. Então temos o esplendor de Taiferet unido à beleza de Netisa, que nos propicia traduzir em gestos cotidianos a harmonia artística deste sendeiro, de modo que, trabalhando com estas energias, que é de arte, conseguiremos que nossa vida se pareça com as harmonias superiores. A nível humano estaremos trabalhando com este caminho quando nossa vontade se adeque ao modelo de Taiferet, se nos esforçarmos para expressar a beleza de forma esplendorosa. Se, como o artista pintor, reproduzimos em nós a harmonia e beleza do céu, sua luz, a paisagem e o equilíbrio entre os seres, as forças conjuntas de Taiferet e Netisa farão com que nosso modelo saia como o original. Por isto precisamos nos esforçar para refletir a natureza em nossas vidas. De outro modo, o caminho da inteligência imaginativa dá a semelhança das coisas realizadas segundo seus modelos, ou seja, trata-se de uma alocação de afinidades vibratórias. As consciências do plano de Taiferet, ar da água, o modelo do sacrifício que promove a subida das energias, impulsionadas por meio de Escorpião, água da água, que está ligado ao sexo, e pela via dos sentidos emanados por Netisa, fogo do ar, elevando o impulso sexual a um patamar de maior evolução ao se projetar pelas vias da imaginação combinado com a vontade de Taiferet. Ao que tudo indica, tratar-se da magia sexual sem a perda das energias, onde estas são conduzidas pela coluna vertebral, mediante a harmonia dos sentidos, pelos cordões Ida, Pingala e Sushuma, pelas vias da imaginação. Este caminho nos ensina que é preciso tocar a lira de Orfeu sem olhar para trás. Conta-se ainda que nos tempos antigos os iniciados recebiam das sacerdotisas ou esposa sacerdotisa as emanações sutis de sexualidade sob a égide da deusa Afrodite, satisfazendo-se assim as sutis exigências da alma, ou seja, a semente era transformada em pura energia anímica. Para esta prática é preciso, pois, harmonizar as emoções, relacionamentos e instintos. Há 3 caminhos que unem Taiferet ao mundo da forma ou formação, são eles 24, 25 e 26, e como esta sefira está relacionado ao sacrifício, podemos concluir que alguma coisa deverá ser oferecida nestes caminhos, ao que está acima, a fim de receber algo mais evoluído, e, como Taiferet o filho compete fazer a vontade do pai, caberá descobrir do que se trata esta vontade, seja um caminho a seguir ou a destruição de certos impulsos. O caminho 24 relaciona-se com a transmutação das energias pelas vias da imaginação e da vontade, e também da mente sensorial com a intuitiva. O caminho 25 pretende transformar a mente reflexiva em caridade, fé e esperança, e, por fim, o caminho 26 propõe a transformação da inteligência em intuição.
Letra Naum. Naum é a 14ª letra, força é uma letra simples. Na tabela das letras hebraicas o Naum 50 se situa à esquerda do Ri 5, que representa o amor universal ou ao saneamento dos erros se a vontade deste amor não for cumprida, ambos interiorizados neste segundo ciclo, enquanto o Ri referia-se a um amor a todo o criado, o Naum em sua fase interiorizada refere-se ao amor pelas coisas que possui, pelo trabalho gerado, pelo espaço em que vive. Há aqui um apego pelo que se tem. O Naum é um Ri, do nome impronunciável no quarto ciclo, assim como Bet é a segunda letra do primeiro, como o Vok é a segunda letra do segundo ciclo e como Yod é o segundo do terceiro ciclo em sua dependência do zodíaco no ciclo zodiacal Yod Ri Vo Ri, e o Naum, por ser o quarto ciclo de Ri, lhe confere uma fixação material que traduz-se em um desejo de permanecer onde está, em razão de seu caráter interno e conservador, um conformismo local de viver o céu na terra. Indica a vitória de uma empresa material, mas também que algo chegou ao ponto culminante de seu desenvolvimento e que, portanto, a próxima fase segue seu declínio caso não seja dado um choque de oitava, já que passou pelas 3 fases anteriores como Ri, em Bet, Vo e Yod sendo o segundo Ri da sequência em Naum, o ponto mais distante do qual só resta o retorno ao próximo Yod. O que se dignifica aqui é um repouso como resultado de uma dura jornada de trabalho. A letra força Naum expressa hieroglificamente o fruto, seja o produto da mulher e também se refere em geral a qualquer ser criado, o resultado de qualquer combinação como figura a estrela de Davi, a ação das forças ascendentes criadoras e a das descendentes destrutivas e, neste ponto, como já vimos expressa o quarto Ri, do nome impronunciável no ciclo zodiacal Yod Ri Vo Ri, que também significa fruto. Imagem do arcano. O arcano solar verte de um cântaro de ouro a outro de prata as essências fluídicas da vida, sem perder uma gota sequer, transmitindo a ideia da combinação dos fluidos. Esta carta equilibra a força 11 com sua corrente vital e a estrela 17 que se configura na expansão desta corrente. Trata-se dos fluidos que circulam na natureza, mas também os corpos energéticos do homem e sua capacidade de sintetizar estas energias sem desperdício. 2 elixires: o vermelho cântaro dourado, Sol, homem, e o branco cântaro de prata, Lua, mulher, que ao serem misturados resultam no elixir da longa vida pela transmutação. E mais uma vez o tarô nos remete ao Sahá e a Maituna como a porta da imortalidade e, aqui temos um dos postulados de Einstein, a massa transforma-se em energia, e, a energia transforma-se em massa. No tarô egípcio a carta recebe o nome de a temperança. Nas águas da vida, vislumbramos 3 flores e uma serpente que acende entre elas, representação de Atma, Bode e Manas ou Chesed, Jebura e Taiferet. Também representam o fogo sagrado, a matéria-prima e a mescla dos dois que está referendada pela mistura das porções dos cântaros. Temos ainda o Sol com 14 raios 107 visíveis que representam os planetas e 7 invisíveis que se referem aos chakras planetários, mas que, no ser humano, precisam ser despertos. Temos ainda os 7 chakras do homem com os 7 da mulher que ao se unirem resulta no arcano 14. Naum 14 igual a 1 mais 4 igual a 5 relaciona-se com a Sefira Jebura em seu segundo ciclo, assim, podemos constatar também uma presença de Jebura em Naum por ser a 5ª letra do segundo ciclo que vai de 10 a 18. Jebura é representado na árvore pelo signo de Escorpião e, aqui, coincide com o signo do caminho 24 que denota a presença da energia reprodutora e da fertilidade que marcam a sexualidade do signo citado. E se foi pelo sexo que Adão se separou do paraíso é pelo mesmo caminho que deverá se purificar e, dessarte, retornar ao Éden.
Naum indica ainda um período de fortalecimento das conquistas materiais, de germinação das sementes na terra. Um fortalecimento material trata-se de um desfrute da edificação material efetuado em Men 13 que possibilita a vivência da individualidade. Observemos que o substantivo que aparece nesta carta do tarô refere-se à transmutação, indicando que a essência destas energias passa pela modificação de realidades fantásticas, pela alquimia das substâncias, sejam elas materiais ou espirituais, mas significa também a castidade que surge depois da morte do ego e que não permite a perda de nenhuma gota das energias criadoras. Axioma transcendente: não sejas como a palha ante o vento, nem como o vento ante a palha. Na segunda hora o neófito aprendeu acerca das forças universais que atuam em seu organismo em um estado anterior à sua manifestação. Aqui compreende o valor das energias. Por sua expressão, refere-se a um período de gozos sem precedentes, fruto de trabalhos efetuados no passado, e qualquer que seja a situação, as coisas devem melhorar brevemente. Não obstante, esta carta estará sempre ligada à transmutação, à temperança, sobriedade, moderação, equilíbrio, parcimônia, seja de que tipo for. Traduz ainda que algo chegou ao seu ponto culminante e que a próxima fase é o seu declínio. Palavras-chave que definem o arquétipo: vontade de transmutar, prudência, temperança, transmutação dos sentimentos, harmonia, equilíbrio, influências celestes sobre os pensamentos, teorias, flexibilidade ante as transformações, reflexão, equilíbrio, gozos sem precedentes, repouso depois de jornada dura, combinações químicas e de interesses, mistura, a transmutação dos elementos e a alquimia, renovação, flexibilidade para adaptar-se às circunstâncias, conciliação nos negócios, cura, conquistas materiais, castidade, ponto culminante.